Bom dia, paz, graça e paz. Espero que estejam todos bem. Voltamos aqui mais uma vez para estar gravando mais uma porção da Palavra de Deus nesta hora. Sem perda de tempo, vou fazer uma oração e agradecimento a Deus por você que está ouvindo esse canal e vai ouvir essa mensagem de testemunho da minha vida, tá bom? Deus eterno, quero te agradecer nesta hora mais uma vez por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Quero te pedir que visite a cada um que estará ouvindo essa mensagem. Leva, Senhor, ao longe, que os corações, Senhor, que ouvirem essa mensagem seja alcançada, impactada pelo poder da Tua palavra. Espírito Santo, fala o nosso coração. Salva, traz os desviados de volta para a Tua casa, porque, ó Deus, através desta mensagem eu tenho certeza de que o Senhor vai mudar vidas. Eu posso até não saber, mas o Senhor sabe. Receba a minha gratidão em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de eu falar, já quero pedir a vocês que, quando ouvir esse vídeo, que vocês dêem o seu gostei aí, compartilhe o vídeo e ativa o sininho para que quando mais vídeos forem postados, vocês sejam notificados, tá bom? Obrigado, não se esqueça, você que já se inscreveu, não esqueça de compartilhar, tá bom? Para que Deus possa trabalhar na vida daqueles que estarão ouvindo. Sem mais delongas, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Deus, através de Jesus, deu uma orientação dizendo: Eu sou o caminho. Jesus disse: é o único que pode dizer que é o caminho. E é interessante que esse caminho, ele é o único caminho da verdade. Tem muitos caminhos por aí que dizem que é verdade, mas a gente sabe que não tem nada de verdade. Com todo respeito a você que possa estar ouvindo esse vídeo aí, é de outra religião, é de outro segmento, sem problema. Deus, Ele ama todos, tem um propósito na vida de todos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Jesus, Ele é o caminho. E eu quero dar um pouco do testemunho sobre a minha vida. Aqui com vocês, dizer um pouco sobre o que Deus permitiu que eu estivesse vivo hoje. Eu fui criado no Evangelho pela minha avó. Eu fui orientado pela minha avó e pelo meu avô, João Belísio e Helena Maria de Melo. E fui ensinado pela palavra de Deus que o caminho a seguir era esse. Mas aos meus 14 anos eu comecei a sentir vontade de sair da igreja. Satanás começou a colocar na minha mente que eu deveria conhecer o mundo, deveria tirar onda, deveria curtir um pouco. E a Bíblia diz que a mente vazia ela é oficina de Satanás. Paulo diz que em Efésios que nós devemos nos revestir da armadura para que possamos estar firmes nos dias maus. O capacete, que é uma dos itens da armadura, serve para proteger a cabeça, mas a gente está falando da proteção da mente. E a mente, quando você não está lendo a palavra, não está sendo conduzido dentro da palavra, orientado, se alimentando da palavra, jejuando e orando, Satanás ele aproveita desse momento, dessa brecha, para perturbar a sua mente. É o que aconteceu comigo. E eu falei com a minha avó que eu não queria ir para a igreja, eu queria ir para uma determinada comunidade que eu tinha parente, tenho até hoje. E eu comecei a me envolver já com um entorpecente naquele mesmo dia. Satanás começou a colocar coisas na minha frente que era onda, era mulher,
era droga. E aparentemente parece que é tudo legal. Mas é um caminho de morte, um caminho de tristeza, de angústia. Eu que era feliz estando na igreja, alegre, tinha gozo e paz, passei a sentir tristeza. No meio dos amigos parece que é tudo bom, mas o caminho estava sendo de morte. Deus me deu vários livramentos de morte. Deus me deu vários livramentos que eu parei para pensar depois que Deus me deu mais uma oportunidade e vi que se eu tivesse morrido eu estaria no lugar de tormento hoje, como diz lá em Lucas, capítulo 16, onde o rico e o Lázaro morreram. Diz a Bíblia que o rico morreu e foi para o lugar de tormento. E Lázaro morre e vai para o seio de Abraão. Não era porque um era rico e o outro era pobre, é porque o pobre tinha comunhão e o rico não tinha. E o lugar de tormento, de angústia, de tormento, quando o rico se vê em tormento, ele pede, fala, ele olha e vê o Lázaro lá no seio de Abraão, ele diz, pai Abraão, manda que alguém vai lá e avisa a minha família para não vir para esse lugar que é lugar de tormento, é horrível. E lá ele ouviu dizendo que não tinha condição de ninguém voltar à terra, que tinha os profetas na terra para dizer a verdade para o ser humano, para não morrer e ir para o inferno. Então eu estava ali e comecei a ir nessas condições, e a minha avó dizia que eu tinha glaucoma, mas só que ela não sabia me explicar o que era glaucoma, eu não tinha noção do que era glaucoma. E eu usando droga ao longo do tempo foi prejudicando a minha visão, e eu fui passando o tempo, e de repente eu comecei a perceber, por causa de um determinado rapaz do tráfico que falou, ele na verdade ele pegou um pino de cocaína e deixou cair no chão, de propósito para que eu pegasse e ele me mostrasse que eu estava ficando cego. E do alto eu via o pino lá embaixo. Quando eu desci para pegar, sumiu. E eu voltei levantando. Quando eu olhei, eu vi que ele estava lá embaixo. Eu desci na direção, peguei, ele falou que tinha feito aquilo de propósito para eu ver que eu estava ficando cego. E ele falou, cara, sai desse negócio, vai para a igreja. E eu fiquei com raiva dele e saí de perto dele. E eu continuei nessa vida por muitos anos, usando droga, e Deus me dando livramento, usava vasos para minha avó e dizia, eu vou amassar ele, vou quebrar ele, vou trazer de volta, porque eu tenho um propósito na vida dele. E Deus começou a fazer um mover, usando profetas para minha avó. Me lembro que um dia minha avó, eu chegando em casa, minha avó tinha ido ali na igreja da Maracá, e Deus usou um vaso para ele e disse que ele ia me resgatar. E de repente Deus me traz novamente, mas no meio desse caminho eu desanimei de novo. E para encurtar um pouco, para não ficar grande, porque é muito grande o testemunho, eu me lembro que um dia eu tinha ficado cego no meio dos amigos, usando droga. 40 minutos depois, mais ou menos, voltou um pouco, e eu fui dormir. No outro dia que eu acordei, eu percebi que eu estava bem prejudicado. E os colegas, os dito amigos, começaram a me zoar, dizendo que eu tive um apagão, que aquelas coisas todas, que é o teto que dá por causa da droga. Mas na verdade eu comecei a ter muito problema por causa da visão. E Deus começou a trabalhar no meu interior, eu ouvindo pessoa falando que eu precisava voltar, que Jesus tinha um plano, e minha avó sempre me convidando para ir para a igreja. E eu nada. Mas de repente um dia eu estava com os amigos nessa determinada comunidade, e eu
fui em casa. Lá em casa tinha oração na sala. Até a nossa irmã Silene, ela dirigia lá a oração. Eu me lembro que eu cheguei em casa porque tinha havido um racha no meio de onde eu estava. E eu fui em casa para voltar, para fazer parte de uma guerra. Mas eu me lembro que eu pulei a janela do meu quarto porque não dava para entrar pela sala e de repente eu entro pela janela do meu quarto, tudo escuro, ouço uma voz. Lembra da voz que chamava Samuel? Samuel, 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 Samuel. E ele ia lá até Eli, falava com Eli. De repente Eli orientou Samuel, falou: quando te chamar de novo, tu diz, fala que teu servo ouve. Eu ouvi essa voz claramente chamando o meu nome. Eu acendi a luz do meu quarto e não via ninguém. E eu comecei a sentir um negócio tremendo dentro de mim. E Deus falou forte comigo: coloca uma calça, que eu estava de bermuda, e vai lá na sala que eu quero falar contigo. E eu coloquei uma roupa e fui lá para a sala. Quando eu sentei lá, a irmã olhou para mim e disse: Israel, Deus falou comigo agora, que Ele falou contigo lá no quarto, que Ele mandou você vir aqui, que ia te dar o livramento de morte. Se você voltar para onde você queria voltar agora, você vai morrer e vai para o inferno. Eu estava 3 dias pancado de droga, sem dormir. E eu fui à frente, aquele momento ela orou por mim, quando ela colocou a mão, todo o efeito da droga passou e eu comecei a caminhar de novo. E eu fui nesse período fazendo já a obra do Senhor. Me lembro que os amigos que me viram no outro dia, já na casa da irmã Silene, em oração com os meus primos, irmãos que estavam em oração lá, e ele olhou para mim e falou, meu apelido era Beleléu, falou: Beleléu, ué, tu estava ontem no nosso meio, agora está na igreja? Tipo assim, né? Tem aquelas pessoas que entram por meio e é falso, só para disfarçar, entram no meio dos crentes para disfarçar, para não morrer. Eles falaram isso porque pensaram a mesma coisa de mim. Mas eu falei: não, rapaz, o negócio é que o caminho desse é bom. Esse que é o caminho da verdade. Eu estou ali, eu lembro que meu primo estava junto com eles, inclusive ele foi assassinado por eles. Mas Deus me conservou para dizer que Jesus é bom, que Ele salva, liberta e transforma o homem. Nesse período eu comecei a perder a visão totalmente. E eu me lembro que um dia eu fui, o Espírito Santo falou comigo para eu me arrumar e mandou eu descer. Eu fui com uma determinada pessoa porque eu já não estava enxergando direito, estava muito embaçado. O Espírito Santo mandava eu descer, eu ia, entrava numa rua, entrava em outra, e eu falava: Senhor, aonde eu vou? E Ele me levou, foi me conduzindo, e eu cheguei numa determinada rua, tinha uma farmácia, e Deus falou comigo: observa. E eu ouvi 2 mulheres conversando num bar. Eram 2 irmãs, uma estava bem fraca, quase parando, e a outra estava firme, provavelmente ajudando ela. Não lembro o nome delas. Mas ali naquele momento eu ouvi que ela disse: aquela pessoa, ela está com câncer, está muito ruim e vai morrer. Ou vai ser, primeiro vai ter que amputar a perna. E o Espírito Santo falou comigo: fala com ela que eu vou curar e fazer uma obra na vida desta pessoa. E é só que ela saiu rápido, desligou o telefone, foi andando rápido. E eu pedi à pessoa que estava comigo para chamar ela. E ela começou a chamar: ei, senhora, ele quer falar contigo. Porque não dava para eu andar rápido, porque eu já estava comprometido a visão. E ela me parou, e eu fui e falei com ela, eu estava em casa, contei para ela a história, ela falou, começou a dar glória a Deus e me levou lá na casa da pessoa que ela disse que ia amputar as pernas. Chegamos lá e de repente ela olha para aquela senhora e fala: olha, ele me encontrou na rua ali e falou isso, e falou que Deus mandou ele vir aqui. A pessoa já começou a chorar e de repente nós começamos a fazer uma oração. Deus renovou a irmã e começou a tomar ela no mistério e disse para mim:
que tinha me levado ali para falar comigo e me mostrar que ele ia fazer um milagre. Naquele momento em que eu estava ouvindo aquela mensagem, Deus falou: vou permitir por um tempo que você perca a visão, para que eu cumpra um propósito, para que você não morra. Concluindo e resumindo, oramos pelaquela senhora que estava com a perna podre e Deus curou aquela mulher. Ela levantou, voltou a trabalhar, voltou para o nosso ministério, até ela era do Ministério de Madureira na época, ela disse, cantava no coral, estava desviada, mas foi curada, voltou para Jesus pelo poder do sangue perdoador. Deus, Ele é assim. Você que está ouvindo agora, que está afastado do Evangelho, que está agora em situação complicada, talvez esteja até mutilado, esteja com algum problema que impeça você de andar, de sair de casa, está deprimido, o pecado te levou à depressão de tal forma que você não consegue sair desse buraco. Eu quero te dizer que Deus está olhando para você nesta hora e está dizendo: eu quero te levantar, receba força e volte em nome de Jesus. E ali eu comecei a caminhar, e Deus começou a fazer um mover muito tremendo na minha vida, curando. Comecei a pregar em vários lugares, mas um dia eu acabei me desanimando novamente. Mas Deus me deu outra oportunidade. Lembra que eu falei dos laços de morte? Eu passei por vários, mas teve um dia que Deus, eu já namorando com a minha atual esposa, eu fui numa igreja onde eu congregava. E lá, Deus tomou um vaso para mim e disse que era a última oportunidade que Ele estava me dando. Que daquele dia, se eu não tomasse posição, não passava. Claro que eu não sou bobo, né? Tomei posição aquele dia e estou aqui até hoje. Mais de 8 anos de volta na presença do Senhor. Cego, mas porém vendo o horizonte. Cego, mas porém com a alma alegre. Cego, mas porém feliz. Fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra de Deus. Hoje sou líder, como já falei de outra vez, de adolescente, de novos convertidos que passam pela nossa mão. A gente ministra a palavra, ensina, orienta, e Deus tem sido conosco no nosso ministério da palavra. Deus tem permitido eu pregar a sua palavra. Deus tem transformado vidas através do meu testemunho. Deus tem transformado pessoas através dessa palavra que está enraizada no meu coração. Deus me permitiu voltar e me permitiu estar diante dele novamente. E eu que olhei para trás e quase morri e fui para o inferno, não morri porque Deus não deixou. Se cumpriu em minha vida. Hoje sou presbítero do Ministério de Madureira. Hoje estou pregando o Evangelho. Estou caminhando firme e forte, fazendo a obra do Senhor. E eu quero dizer para você, não desanime. Satanás pode estar lançando na sua mente agora. A sua mente está com uma batalha terrível. Satanás dizendo: para, desanime, desista, esquece esse negócio de igreja. Eu quero te dizer, esquece esse negócio de mundo, esquece esse negócio do diabo, que ele te oferece muitas coisas, mas lá na frente ele arranca a tua alma e você vai sofrer como um rico lá no inferno para sempre. Nunca mais vai ter oportunidade. Mas eu quero dizer nesse momento, para encerrar agora brevemente esse testemunho, que Jesus Cristo quer te chamar nesta hora, dizendo: o Espírito Santo está tocando no teu coração e está dizendo: volta, porque eu tenho uma obra na tua vida. Você que é pastor, presbítero, evangelista, como eu conheci vários aí no meio do tráfico, que estavam desviados, que era pastor, evangelista, usando droga, envolvido no crime. Deus está dizendo: volta enquanto é tempo. A Bíblia diz que Ele está de olho em você. Jesus está olhando para você, está dizendo: eu estou te guardando, te protegendo ainda para que você volte
volte enquanto é tempo. Talvez hoje você esteja ouvindo essa palavra e Deus está dizendo: é a última oportunidade, porque você está num patamar já de afundamento para perecer nessa areia malvediça. Mas Deus está dizendo: vem, porque eu quero transformar na tua vida, eu quero cumprir novamente o propósito na tua vida. Eu não desisti de você, eu desisti de fazer o mal contra você, mas eu quero fazer o bem. O que Deus está dizendo, que o mal que Satanás intentou, ele ia permitir até que você morresse, mas ele está dizendo: eu resolvi mudar a sentença de morte e te dar mais uma oportunidade. Nesta hora Jesus está dizendo: vem, volta enquanto é tempo, porque o fim está próximo. Jesus te chama e ele está dizendo: quero mudar a tua história, assim diz o Senhor. Amém. Quero mais uma vez pedir a você que compartilhe esse vídeo, dê aí o seu gostei, assina o TV, o sininho, e vai compartilhando e pedindo para os seus amigos compartilhar, para que a gente vá melhorando a cada dia aí o nosso canal, e brevemente vamos trazer um estudo. E diante disso estaremos colocando como programado. Que Deus abençoe, muito obrigado, e não se esqueça, volte enquanto é tempo, assim diz o Senhor. Amém.